Eu sou a professora Isabel do EduSer 5.0 e meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Geralmente as lives que eu faço, o tema surge a partir de perguntas ou de dúvidas que as minhas seguidoras postam. E hoje eu escolhi uma dúvida que uma das minhas seguidoras me mandou, que é mais ou menos assim a pergunta: como criar atividades que estejam de acordo com a especificidade de cada criança. Então, assim, a resposta que eu vou dar a essa pergunta é exatamente o seguinte: olha, experimente fazer diferente. Essa é a resposta. Experimente fazer diferente. Ou seja, a mediação, experimentar fazer aquela tarefa mediada, usando a mediação, porque a mediação é o caminho para acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Então, vejam bem, muitas pessoas estão começando agora a me seguir e não sabem muito bem o que é mediação. Tem pessoas, inclusive, que dizem assim: que jogo é esse de fazer perguntas? Então, mediar não é um jogo. Mediar é um processo cognitivo que ocorre a partir, de uma interação entre a mediadora e a criança com deficiência. E essa interação não é de qualquer jeito, por isso que não é um jogo, Essa interação é uma interação intencional, planejada, qualificada, que age para potencializar um estímulo. Um estímulo pode ser qualquer coisa, uma atividade escolar, um brinquedo, carrinho, um brinquedo, uma pintura, um jogo. Então, mediar é a forma como eu vou interagir com essa criança. Então, a ação da mediadora é de selecionar, dar forma, focalizar, intensificar esse estímulo. Porque eu peguei esse carrinho e aí eu posso mostrar para a criança: olha que carrinho, vai brincar com o carrinho, dou o carrinho para a criança brinca. Beleza. Só que isso não contribui com a parte cognitiva. Quando é que esse carrinho vai contribuir com o processamento cognitivo da criança? Quando eu faço a mediação. Então aqui eu posso mediar tudo, quais são as cores, quantas rodas, como é que esse carrinho é, se ele é veloz, se ele não é veloz, se ele é parecido com algum outro carro. Então, as perguntas que eu faço não é a pergunta de um jogo, é a pergunta que vai potencializar esse estímulo e fazer com que a criança pense sobre esse estímulo. E não só perceba que é um carro, porque esse carro aqui, um carro, ou uma imagem de um carro, poderia ser também, ela é mergulhada num contexto cultural de significados. Então, quando você vai mediar essa imagem do carro, por exemplo, você vai potencializar muito esse estímulo, porque você vai resgatar nesse carro as operações mentais, as funções cognitivas, os critérios de mediação envolvidos nessa imagem. Então, gente, mediar não é sair por aí fazendo perguntas. As perguntas que se faz são todas direcionadas para as operações mentais, as funções cognitivas e os critérios de mediação, certo? Então, o que essas perguntas que a mediadora faz são perguntas que vão, então, que a gente chama retroalimentar a ideia que a criança tem sobre um carrinho ou um carro de verdade. Essa experiência que a criança tem, essa experiência mediada, certo?
ela é completamente diferente de uma experiência quando eu dou um carrinho para a criança brincar. Simplesmente, ó, é um carrinho, é bonito, é colorido, é diferente, vai brincar. A criança fica horas lá brincando no carrinho. Aí eu acho que ela está concentrada no carrinho, que ela está aprendendo a brincar com o carrinho. Mas a gente não aprende a partir de uma simples exposição direta. A gente aprende numa experiência mediada, quando eu tenho alguém, né, que intencionalmente faz perguntas que vão ativar todo o meu processo cognitivo. Então, mediar é isso, é provocar o pensamento. E mais uma coisa, para eu provocar esse pensamento, essa criança tem que estar envolvida emocionalmente com esse estímulo, que no caso é o carrinho. Porque se é uma criança que não gosta de carrinho, ela não vai ficar ali para você mediar. Entendeu? Então vejam bem, há um processo muito bem qualificado, planejado e intencional. Mediar é isso, tá? É provocar realmente esse pensamento. E tem mais, uma coisa que me surgiu, né? Assim, mediar é você ensinar a criança a pensar. Isso é mediar. Então a criança passa por todo um processo, de ter consciência que pode pensar. Porque a nossa criança com deficiência intelectual, a maioria a gente pensa que ela não tem condições de pensar, né? E não é assim. Então a mediação, ela se constitui, certo? Numa ação consciente da mediadora. Então, se eu escolho que a criança vai pintar uma tarefa e aquela tarefa vai ser mediada, então essa tarefa foi intencionalmente planejada e qualificada para a criança pintar, e não simplesmente eu entrego a ela o lápis e a folha para que ela pinte, certo? Então, mediar significa potencializar o estímulo. Se eu vou dar um carro numa folha para a criança pintar, isso não vai garantir o processo cognitivo dela, a melhora desse processo cognitivo. O que vai é eu mediar essa tarefa de pintar, certo? Porque ao mediar eu potencializo esse carro. O carro deixou de ser um carro para a criança pensar em várias possibilidades sobre esse carro. Então, significa tanto a mediadora quanto a criança estar consciente de tudo aquilo que está envolvido com aquele estímulo, que no caso é um carrinho para pintar, certo? É estar intencionalmente entre a criança e o estímulo. Então, o papel da mediadora é um papel forte, intenso, entre aquilo que eu quero ensinar e a criança. É como se eu fizesse uma ponte cognitiva, compreende? Então, assim, ó, é uma forma de eu modificar o jeito como a criança percebe aquela tarefa. Eu modifico, né? Eu organizo, eu transformo esse estímulo em um agente que vai provocar a plasticidade cerebral. Meu Deus, Isabel, quantas palavras difíceis. Eu nunca tinha escutado, talvez, mas, gente, nós aprendemos a partir da modificação da estrutura cognitiva. O modo como o meu cérebro funciona e como a estrutura desse cérebro foi organizada, a partir disso é que eu me apresento enquanto pessoa, né? E no caso, a criança com deficiência, esse funcionamento e essa estrutura cognitiva não estão funcionando de forma adequada. Aí a mediação entra para organizar, arrumar, corrigir esse processo cognitivo. E aí, quando
a mediadora faz as perguntas, essas perguntas vão provocar as sinapses. E as sinapses irritadas vão procurar dentro do cérebro, certo? Respostas. E aí, de uma forma sistêmica, de uma forma de uma rede de conexões, o cérebro vai se modificando. E essa modificação a gente chama de plasticidade cerebral. A mediação, ela provoca realmente os neurônios, né? A percorrerem, junto com as sinapses, outras rotas, outras trajetórias. E isso é muito importante, porque se a criança tem uma área lesada, né, uma área prejudicada, outras áreas vizinhas poderão tomar ou incorporar aquela função, desde que a mediadora gere a necessidade da criança pensar. E a nossa criança com deficiência intelectual, com TEA, com síndrome de Down, ou mesmo uma dificuldade na aprendizagem, ou um transtorno de aprendizagem, muitas vezes a escola acha que ela não pensa, ou que a gente, enquanto professora, tem que pensar pela criança. E não é isso. Se o processo cognitivo dela não está funcionando adequadamente, eu vou provocar cognitivamente essa criança a pensar. Porque quando eu gero essa necessidade, ocorre, o cérebro se organiza e ocorre a plasticidade cerebral. Aquela área lesada as áreas vizinhas vão tomando aquela função. E é por isso que eu digo que, desta forma, a gente acelera a aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Isso você tem que entender. Agora, muitas pessoas até dizem para mim, eu já sou mediadora. Tudo bem. As pessoas confundem mediar com ajudar a criança. Então, quando você ajuda a criança, aí você diz, olha, acho bom você pintar de amarelo o sol. Você está ajudando a criança. Ah, você deve pintar de azul a nuvem. Você está ajudando a criança. Mas isso não é mediar. E isso também não ajuda no processo cognitivo dessa criança. Certo? E a pergunta é, como colocar em prática, então, a mediação, né? Como fazer realmente da sua prática pedagógica uma prática mediada? Então, a mediadora, ela tem que aprender a corrigir as funções cognitivas, certo? Então, assim, ó, para você se dizer uma mediadora, você tem que aprender, no mínimo, os 12 critérios de mediação, as operações mentais e as funções cognitivas, certo? Agora, que tipo de mediação existe, né? Que tipo de mediação? Olha, gente, a palavra mediação ela é muito ampla. Inclusive, no contexto jurídico, ela é usada como a mediação de conflitos, quando nós temos duas pessoas brigando por alguma coisa, judicialmente, né? E aí vem uma pessoa que é uma mediadora de conflitos e ela vai mediar aquela situação. Mas isso não é a mediação aqui. Isso não é mediação cognitiva. E temos a mediação do Vygotsky também, né? Que é essa interação entre alguém que sabe, alguém mais experiente, com alguém que não é experiente. Onde a gente pode mediar os instrumentos sociais e seus significados. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho um copo e ele serve para tomar água. Então, um copo é um instrumento e o significado que eu posso usar para tomar água. Mas o copo pode servir para várias outras coisas. Então, o significado, ele muda conforme o contexto e a necessidade do outro. Isso vem ao encontro do que a gente propõe em termos de mediação cognitiva. Mas Vygotsky, como ele morreu muito novo, ele parou por aí. Ele não explicou como, então, se faz a mediação. Tá? E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nós temos uma relação na mediação, uma relação entre o estímulo, a criança e uma resposta. Que é assim, ó. Então aqui nós temos o S de estímulo,
O O do organismo, que é a pessoa, e de uma resposta. Então, no caso do Piaget, o que o Piaget dizia? Olha, quando esse organismo aqui estiver maduro e você oferecer um estímulo adequado a essa maturidade, a criança vai dar uma resposta adequada. E aí a nossa criança com deficiência intelectual, ela ficou lá na escola, ó, esquecida para um dia ser amadurecida. Mas não amadureceu. Hoje tem 12, 13, 14 anos, né? E não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não aprendeu o seu nome, ok? Então, não podemos ficar nessa relação. Nós temos que ficar nesta outra relação, onde nós temos um estímulo e uma mediadora bem grande, que potencializa esse estímulo para oferecer para essa criança uma compreensão mais adequada. E depois ajudar essa criança a dar uma resposta. Mas vejam bem, nessa hora aqui, a mediadora, ela fica menorzinha, para dar mais autonomia para a criança. E o papel da mediadora é mediar todas as funções cognitivas envolvidas na entrada desse estímulo, na elaboração desse estímulo e na saída desse estímulo. Bem fácil, né, gente? Então, a mediação, que é a base que a gente utiliza, ela realmente está pautada na neurociência e nesse conjunto que a gente chama que é a tríade da aprendizagem mediada. Essa tríade é, primeiro, as operações mentais, as funções cognitivas e os critérios de mediação, que é a base dessa tríade, ok? A mediadora, então, para vocês compreenderem mais, deixar isso bem mais claro, a mediadora, ela vai agindo entre a criança e o estímulo, promovendo uma modificação cognitiva. A criança aprende a pensar sobre o estímulo e não só ver o estímulo, certo? E aí também com isso, o que acontece com a mediadora? Ela vai regulando a resposta, regulando o comportamento da criança. Porque a criança não pode dar qualquer resposta. Tem que ser uma resposta pensada, elaborada, detalhadamente, para que seja uma resposta consistente, não impulsiva. Então, essa ação de alterar um estímulo propicia, lógico, né? Propicia essa modificação na estrutura e no funcionamento cognitivo, porque o nosso cérebro, ele foi feito para pensar. E a gente acha que a criança com deficiência não sabe pensar, e é o maior equívoco que se comete, certo? Então agora a neurociência veio nos mostrar que realmente a criança com deficiência intelectual, ela aprende, ela se desenvolve e tem potencialidades. E mais, as crianças com o diagnóstico de deficiência intelectual, quando elas estão com diagnóstico de leve e moderada, elas inclusive se alfabetizam. Então, o que as nossas escolas estão fazendo com as nossas crianças que não conseguem alfabetizar elas, gente? Que loucura, vocês não acham? Então, assim, ó, alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita. E é para já. Esse ano, a minha meta esse ano é proporcionar o maior número de crianças, acelerar o maior número de crianças, acelerar a aprendizagem dessas crianças. Então, isso é muito importante, tá?
Mas vocês podem estar perguntando, né? Mas quando é que a primeira vez que tu mediou? Quando é que começou a mediar? Quando é que tem acesso a tudo isso? Gente, eu já estou há mais de 30 anos nessa jornada. Vocês não me conheciam porque eu trabalhava presencial e a pandemia que trouxe essa possibilidade, né? Porque eu sou da geração passada, da geração que não usava as tecnologias. Então eu tive que aprender para ensinar aí para vocês, né? Aprender a usar a tecnologia. Então, eu já estou nisso desde os anos 90. Em 2004, eu fui para fora do país me tornar uma mediadora cognitiva internacional, né? Então, eu sou uma trainer na modificabilidade cognitiva estrutural, modificação da estrutura cognitiva. Então, toda a minha experiência quanto mediadora tem me mostrado, junto com os aportes da neurociência, que as crianças com deficiência intelectual, as crianças com TEA, com TOD, com TDAH, com dislexia, com síndrome de Down, elas aprendem e se desenvolvem. E muito. Então, eu estou nessa busca incansável de pessoas que desejam acelerar a aprendizagem dessas crianças. E juntas, mostrarmos para muitas pessoas que as crianças com deficiência aprendem e elas podem ter uma trajetória diferente, né? Diferente em termos de exclusão, porque muitas são excluídas, deixadas de lado, né? Marginalizadas num canto da sala, sendo anuladas, sendo rejeitadas pelos colegas, deixadas de lado. Então, eu trabalhei durante muitos anos com crianças com síndrome de Down, com TEA, com paralisia cerebral, né? E com dificuldades na aprendizagem do modo geral. Mas a maioria dos meus alunos, eles tinham essa composição, né? Paralisia cerebral com deficiência intelectual, síndrome de Down com deficiência intelectual, TEA com deficiência intelectual. E quando eu mediava, os resultados eram maravilhosos. Inclusive, vou dizer para vocês o seguinte: a criança com TEA que não oraliza, ela vai desenvolver a linguagem pela mediação. Porque quando o pensamento ele é ativado pela linguagem, e a mediadora ela usa a linguagem como um instrumento para ativar a parte cognitiva. E quando a linguagem organiza o pensamento quer se manifestar pela linguagem. É uma consequência. Então, você provoca isso no cérebro da criança com TEA que não oraliza e daqui a pouco ela começa a oralizar. Com aquela fala funcional, tá bom? Não aquela que não tem função nenhuma, de repetição ou ecolalia. Então, isso a gente tem vários resultados maravilhosos desse, tá? E o que eu percebo é que a base de tudo isso que eu tô falando para vocês é muito simples. Anotem aí. Quando eu falo de mediação, mediar, fazer perguntas e coisa e tal, a síntese disso é simples. Assim, ó, ensinar, você tem que ensinar a criança com deficiência intelectual a pensar. É isso. Então, a mediação faz com que a criança aprenda a pensar. Isso é a base de todo o trabalho que eu ofereço para as mediadoras cognitivas. E com isso, a criança amplia a sua inteligência, o seu processo cognitivo de compreensão sobre os estímulos. Gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu assumi muito cedo esse objetivo de ensinar as crianças com deficiência intelectual a pensarem. Eu assumi esse compromisso muito cedo, muito cedo. Quando eu estava lá na minha graduação, eu ficava desesperada, porque eles não ensinavam nada de como ensinar uma criança com deficiência intelectual. Então eu ficava desesperada, porque esse era o meu propósito. Então eu fui para fora do país para poder realmente aprender, né? E aí, com toda essa minha experiência desses anos todos, eu desenvolvi realmente uma metodologia particular de como mediar as crianças
E eu não tenho dúvida sobre, né, esse provável desenvolvimento cognitivo das crianças com deficiência intelectual, inclusive, né, de alfabetizá-las. Então, assim, ó, a mediação, por ser uma forma especial de interação, ela incorpora algumas características que são fundamentais e, para mim, nesse caso, são universais. São universais, onde qualquer ato cognitivo que eu vou exigir da criança tem que ter essa base, certo? E que é assim, ó, são esses critérios universais que eu vou falar para vocês são 3, e qualquer coisa que você faça, você tem que utilizá-los. O primeiro é formado por 2 palavras: intencionalidade e reciprocidade. Segundo, transcendência. O terceiro, significado. Então vejam bem uma coisa para vocês. Quando eu só dou um carrinho para a criança, olha, agora vamos brincar. Ó, vai lá brincar. A criança vai ficar brincando, ou ela vai pegar o carrinho, vai olhar, vai ver, vai examinar, vai deixar de lado, vai pegar outra coisa, vai pegar outra coisa, vai pegar outra coisa, e depois se perde, certo? Agora, quando eu digo, olha, nós vamos brincar com esse carrinho, porque nós vamos aprender a desmontar e a montar, porque ele é feito de Lego. E é muito legal isso aqui. E a gente vai poder até montar um outro de outro jeito, usando as mesmas peças. O que eu estou fazendo? Eu estou deixando claro para a criança qual a minha intencionalidade nesse carrinho, nessa brincadeira. Então, qualquer atividade que você faça com a criança, você tem que fazer a mediação de intencionalidade. Para quê? Porque pela mediação de intencionalidade, você vai buscar a atenção da criança. Essa atenção, essa concentração sobre o estímulo. Porque a criança só aprende se ela quer. Então, a intencionalidade, ela tem que provocar cognitivamente a criança pelo desejo, pela curiosidade, ou pela curiosidade, pelo desejo, ou pela dúvida, né? Pelo desafio, certo? Isso é muito importante. Depois, durante a mediação, a gente vai fazendo transcendências. Transcendência é algo que a gente faz. Você que está me escutando até agora, tem umas que estão pensando assim, essa mulher é doida. Isso que você está pensando é transcendência. É tudo aquilo que você está pensando que partiu do que eu falei e você fez uma conexão com alguma coisa. Ou assim, essa mulher aí é parecida com a professora que eu tive. Isso é uma transcendência. Meu Deus, o que ela fala tem tudo a ver com as minhas crianças. Isso é uma transcendência. O nosso cérebro ele foi feito para fazer transcendências. O que é a transcendência? A transcendência é um ato cognitivo que faz com que você pegue o estímulo entra e ele vai se conectar, vai se associar a uma experiência anterior que você teve e que está armazenada lá na sua memória de longo prazo. Certo? Então, vai ser mais difícil de esquecer. Aí, por que as nossas crianças esquecem o que a gente ensina? Primeiro, porque não tem intencionalidade, não tem a reciprocidade garantida, não faz transcendência. E aí, consequentemente, não constrói um significado. Tá bom? Então, por que mediar é importante? Porque muda todo o seu sistema de crença enquanto mediadora e também o sistema de crença da criança que é mediada. E aí eu destaco algumas coisas importantes nessa primeira live do ano, que daí é a base que nós vamos levar para até dezembro. Isso é algo que você tem que compreender. Primeiro, que
todo ser humano aprende. Pronto, isso é algo que você tem que saber. Então, toda pessoa, se ela tem comprometimento grave, moderado, leve, severo, seja se oraliza, se não oraliza, se é autista grave, se não é autista, não interessa. Toda pessoa, toda criança, todo jovem, todo adulto é suscetível a ser modificado com a ajuda de uma mediadora. Ou seja, a pessoa pode estar num nível de dependência do outro gravíssima, mas quando você faz mediação, ela muda. Para quem já me conhece, sabe, e eu até fico bem emocionada, né? Talvez a pessoa mais importante na minha vida de mediadora foi uma aluna que eu tive, que ela tinha 11 anos numa cama, alimentada por sonda, paralisada cerebral, com síndrome de Rett, certo? Só se alimentava por sonda, e ela foi para uma instituição onde eu trabalhava, né? E lá ela foi minha aluna por 2 anos, e ela aprendeu várias coisas importantes. Ela foi a minha prova viva que uma pessoa com muito prejuízo cognitivo aprende, certo? Então, assim, nunca ninguém vai tirar isso de mim, ninguém, porque eu vi isso ocorrer, né? Eu vi isso ocorrer. Mas algo que eu nunca falei para vocês, né? As minhas seguidoras, e agora eu tô até emocionada mesmo, é que essa minha aluna, durante todo o processo de 2 anos, que estava nos dando muita resposta para uma pesquisa, né? Que a gente estava fazendo uma pesquisa científica, ela acabou falecendo por causa de uma pneumonia. E daquele dia em diante eu disse: olha, se eu não conseguir com você, eu vou conseguir com todas as outras crianças que eu encontrar. Então, para mim hoje, isso para mim é uma bandeira, é a minha vida. E vocês sabem quando isso ocorreu? Em 1992. E eu tô aqui até hoje, brigando, né? Brigando, levantando uma bandeira que as nossas crianças com deficiência não podem ficar do jeito que estão. Elas são merecedoras de aprender. Elas são merecedoras de aprender. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é assim, que a nossa inteligência, ela não é estática. Ela cresce, ela se amplia, ela se desenvolve. Então, isso é espetacular. Essa inteligência, ela pode ser modificada. Você que está aí me assistindo, são 20 que estão hoje aí me assistindo. Não pensem que vocês vão ser assim para sempre. Não. Você pode mudar a sua própria estrutura cognitiva. Toda mediadora que acredita na modificabilidade de alguém, se modifica também, tá? Podemos elevar o potencial cognitivo de aprendizagem de todas as crianças. A mediação é o caminho para qualquer aprendizagem. Desculpa. Para qualquer aprendizagem ou mesmo para a alfabetização. Gente, nós podemos ensinar a criança a pensar, aprendendo algumas ferramentas. Por exemplo, usando a metacognição. O que é metacognição? É quando eu faço você pensar sobre o seu próprio pensamento. Então, quando a criança diz para mim, eu pergunto, que cor é esse carrinho? Ela diz vermelho. Você tem razão, né? Que a parte aqui é vermelha, a maioria. Vermelho, a base dele toda aqui é vermelha.
Falei assim, mas você já viu um carrinho vermelho igual a esse? Onde? O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a criança pensar sobre o que disse. E ainda provocando uma transcendência, né? Porque o carrinho que ela viu não tá ali. Então, a metacognição é fazer com que eu pense sobre o meu próprio pensamento ou sobre o que eu fiz. Então, se eu faço a criança pintar um desenho, depois de pintar, eu posso perguntar: por que você optou por essas cores? Você está fazendo ela pensar sobre o seu próprio pensamento, tá bom? E aí, há uma coisa importante que acontece no cérebro da criança, que ela constrói, tá? Estratégias cognitivas. É a forma de pensar. Vai ter uma forma de pensar específica dela. Ela vai conseguir, com a mediação, planejar as suas ações. Então, quando eu vou pintar, eu não vou pegar qualquer lápis. Ela vai pegar os lápis, ela vai ver se os lápis têm ponta, ela vai colocar as cores que ela quer, ela vai antes planejar, ver os limites desse desenho. Então, isso tudo vai ocorrer quando a gente faz a mediação. Porque a criança, com a mediação, ela aumenta o nível de abstração. O nível de abstração, ele é aumentado a partir das transcendências. Certo? Então, isso é importante. E por que vocês têm que investir tempo em aprender a mediar? Por quê? Olha, para vocês saberem utilizar os 12 critérios de mediação, identificar as funções cognitivas eficientes e as funções cognitivas deficientes. Porque se eu vejo que uma criança tem uma função cognitiva deficiente, por isso que ela não consegue dar uma resposta final adequada, o que eu vou fazer? Eu vou escolher atividades específicas que vão corrigir essas funções cognitivas. E essas atividades que eu escolher, elas vão estar relacionadas ao hiperfoco da criança para garantir a atenção dela. E também eu vou mediar, eu vou planejar essa atividade, para que essa atividade não seja uma atividade de exposição direta, e sim uma atividade mediada para acelerar a aprendizagem dessa criança. Eu não vou perder tempo, já vou direto onde não está funcionando adequadamente, certo? E aí eu vou avaliar, né, todas essas estratégias cognitivas, como é que a criança pensa, como é que a criança organiza o seu pensamento. Isso é muito importante, tá? Fora isso, né, com todo o meu desempenho de mediadora cognitiva, eu acabo sensibilizando outras mediadoras a aprender a mediar também. Então, a sua postura de mediadora, ela vai além da criança, né? Você acaba trabalhando com as suas colegas de trabalho, vendo que você faz diferente e a tua criança está avançando. Você faz com que a criança avance, você muda a sua estrutura, você ensina a família a organizar os ambientes modificantes de aprendizagem, para que lá na casa a mãe ou o pai ou as irmãs consigam mediar também essa criança. Então, gente, é muito importante você aprender a mediar, porque se você é professora de sala de aula, você pode mediar coletivamente as crianças. Então, você vai, no início da sua aula, deixar claro para a criança o que será feito, como será feito e por que será feito, que é a intencionalidade. E no final da aula, você vai perguntar para as crianças o que foi aprendido, o que foi realizado e por que foi realizado. E isso a gente diz, então, que é o critério de mediação de significado. Toda aula, toda mediação tem que ter um significado. E aí a criança vai, né, durante todo o percurso da mediação, vai também fazendo conexões com coisas atuais, com coisas do passado, com coisas do futuro.
para que possa então fazer as transcendências, certo? Assim, ó. E Isabel, mas para aprender tudo isso é mais difícil. Tudo bem, é uma opção sua, não é mesmo? Mas de agora em diante você sabe que existe uma estratégia. Agora, e se eu não fizer mediação? O que acontece? E se eu não mediar a criança, o que acontece? Gente, as crianças vão permanecer as mesmas? Não pela deficiência, mas por falta ou pela, a gente chama por falta de mediação ou por privação cultural. O que é isso? Privação cultural. Olha, gente, a privação cultural não é privação de dinheiro, de coisas econômicas. Não é isso. Privação cultural é privação de mediação. Tá? Então, quando eu pego uma criança e a criança não fala, então eu não vou falar com ela. Não adianta falar, ela não responde. Então deixa ela quietinha lá brincando. Isso é privação cultural. Por quê? Porque a nossa cultura é uma cultura que oraliza. O cérebro da criança foi preparado para receber a fala e não está sendo. Receber interação e não está ocorrendo. Então isso a gente chama de privação cultural. Tá? Então privação cultural, ela causa deficiência intelectual. A privação cultural. Olha só que loucura. Então essas crianças não podem mais ser negligenciadas, certo? Essas crianças, elas têm que ter o acesso aos estímulos do ambiente, seja da escola ou de casa. Agora, por onde começar a mediar? Por onde começar a mediar? Experimente fazer diferente. A mediação é o caminho para acelerar a aprendizagem. E aí, por onde que eu tenho que começar? Primeiro, mudança das minhas crenças sobre a deficiência intelectual. Se eu acho que a criança com deficiência intelectual não aprende, esse é o teu maior obstáculo. Por quê? Mesmo que você não fale isso para o seu filho ou para a sua criança, o seu aluno, seu estudante, né, lá na escola, o cérebro da criança percebe na tua fisionomia. Porque o cérebro, ele é tão poderoso que ele lê as suas expressões faciais e o seu olhar. E a partir disso, ele cria um ponto de vista sobre o que o outro acha que eu sou. Entenderam? Então, a primeira coisa é você mudar a sua crença, porque o seu tom de voz, a sua expressão facial, o seu gesto, ele representa muito para aquela criança que tem a deficiência. E, mudando a sua crença, você tem que se transformar numa mediadora de excelência, né? Um beijo para vocês, tá bom?